Olá, queridos amigos da nossa amada Casa de Luzes no Caminho. Estejamos em paz. Sempre sabemos que a sintonia com o bem maior, sabemos que a sintonia com a fonte inesgotável do amor verdadeiro, que é o amor incondicional. O amor ensinado, exemplificado por Jesus de Nazaré. É sempre essa sintonia que nos oportuniza maior qualidade de vida. Quando nos damos conta de que é Deus no nosso coração, é Deus em nossas decisões, é Deus em nossos projetos, para que só o que for de melhor nos aconteça. Em nome de Deus e em nome de Jesus, estamos em paz. Permaneçamos em paz. E que assim seja. Nós vamos conversar hoje, rapidamente, por essas questões do nosso coração, por as questões da nossa vida imortal. Aprendemos com benfeitores da luz e do amor que para estarmos agora matriculados na Escola da Terra, ou seja, para estar encarnado, eu sou um espírito imortal. Preciso vivenciar a experiência do corpo físico para acelerar o meu processo de maturidade emocional e de progresso espiritual. Então, a necessidade que eu tenho da encarnação, ela é oportunidade ímpar para que eu consiga deixar de ser ignorante e, quem sabe, um dia eu me tornar um ser sábio. Estar no corpo físico é oportunidade ímpar para eu deixar de ser um ser simples e, quem sabe, um dia me tornar um ser completo. Essa é lei de Deus, é lei de amor, é lei da natureza. Todos os seres do universo estamos inseridos na lei do progresso. Somos fadados ao progresso, ao crescimento, à maturidade. Quando eu, espírito imortal, preciso encarnar, é conveniente para mim, amorosos benfeitores, com muito afinco, com muita dedicação, promovem essa minha encarnação. E existem muitos técnicos especializados no planejamento e no preparo reencarnatório. Assim nos ensina André Luiz, assim nos diz Emmanuel, quantos espíritos benfeitores. Joana de Ângeles também corrobora essas informações científicas. São muitos os espíritos que organizam esse meu preparo reencarnatório, nas minúcias, nos detalhes, conforme já as minhas aquisições de outras encarnações, partimos daí para aquisições mais profundas, mais sérias. É escolhida para mim a família que mais se adequa às minhas necessidades. A família que mais promotora será da minha maturidade.
o local, as pessoas, as minhas tendências, as minhas inclinações profissionais, em que ambiente eu vou habitar, que tipo de trabalho, que tipo de movimento eu vou precisar realizar nesta encarnação, que há de promover a minha paz. O aproveitamento maior da oportunidade da reencarnação. É fundamental entender que eu sou um ser muito amado. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia infinita, muito, muito, muito me ama. Ao ponto de unicamente promover para mim as situações que sejam muito mais educativas para o meu aproveitamento da oportunidade. A forma como o tempo também é contributivo para mim. Estou na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu é que preciso dessas pessoas. Eu é que preciso desta comunidade onde eu estou inserida. Eu é que preciso dessas vivências. Sejam elas amenas, sejam elas sofridas. Que importante a gente reconhecer isso. Quanta gente boa está no mundo para me ajudar, me auxiliar. Aqueles até que me mostram o caminho, que às vezes eu não quero enxergar o caminho. Aqueles que me mostram as minhas falhas, os meus defeitos, e que nem sempre eu aceito. Eles são muito educativos, eles são muito primordiais na minha vida. Imagina quanta gente tem nesse contexto todo para que eu amadureça, para que eu me torne mais amena, para que eu me torne mais serena, para que eu me torne mais humana, para que eu me torne mais bondosa, mais esperançosa, mais humilde, mais pacífica. Isso é o amor de Deus por mim. Pois bem, os benfeitores espirituais me dizem que eu aceitei aquela mãe e aquele pai, porque nós nos encontramos no plano espiritual antes mesmo da minha mãe engravidar. Os benfeitores espirituais dizem que em desdobramento, enquanto o corpo da minha mãe e do meu pai estavam dormindo, eles foram conduzidos ao plano espiritual onde eu estava e eles também me aceitaram. Olha, o problema da Ana, a necessidade da Ana é essa, essa e essa. Vocês topam cuidar dela, ajudá-la para que ela amadureça? Toparam. Por isso eu encarnei. Inconscientemente, todos esses movimentos ocorrem. Nem sempre afloram ao campo da consciência. E é muito mais provável, é muito a miúde, que não cheguem ao campo da consciência esses nossos comprometimentos, o que a gente planejou. Nem sempre chega ao campo da consciência. E às vezes, aqueles espíritos que aceitaram ser pais, estar no papel de pais, por diversas circunstâncias, por problemas os mais variados, que merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Eles decidem conscientemente que vão abortar. Aí ocorre o fenômeno muito sofrido, que é o fenômeno do aborto. É um fenômeno que desgasta, é um fenômeno
que desorganiza e que produz sentimentos muito, muito, muito tristes, de muita dor, de muita angústia, por vezes de revolta, por vezes de culpa, de desencanto. São vários sofrimentos psíquicos que num sistema de comorbidade se misturam quando ocorre o evento do aborto. E são fenômenos que vão se reproduzindo às vezes até por diversas encarnações. Não nos cabe julgar as pessoas que tomaram essa infeliz decisão. Porque os seres humanos, nós tomamos decisões infelizes e depois somos consequenciados com muita lágrima, muita angústia, muita dor pelas decisões infelizes que tomamos. E quando temos conhecimento dos processos mais profundos que a espiritualidade superior nos acessa, parece que não vemos a luz no fim do túnel. Porém, essa tomada de decisão, ela sempre, por mais doída e mais sofrida, por mais angústia e decepção, culpa, medo, desorganização, loucura, até loucura pode criar. Sempre temos que observar que frente às maiores dores que nós, seres humanos, possamos provocar para nós mesmos ou para outras pessoas, sempre é inevitável que a justiça, mas que a misericórdia de Deus se faça presente. Então, toda a ação nossa, toda decisão nossa, ela tem consequências produtivas, positivas, benéficas, ou consequências de muita amargura, de muito sofrimento, de muitas dores. Aquelas pessoas que decidem pela experiência do aborto, elas têm consequências físicas, porque no momento em que ocorre o aborto, há uma desorganização no centro de força genésico. Então, é muito comum que nesta encarnação, se não nesta, em outras, que a mulher e o homem, ambos que tomaram a decisão, eles têm consequências físicas, porque desorganiza o centro de força genésico por uma decisão infeliz. E eles no futuro, ou atualmente, podem ter alguns problemas sérios no centro de força genésico. Mas as piores consequências são espirituais, são emocionais. É muito triste um homem que decidiu pelo aborto, ou uma mulher que decidiu pelo aborto, eles ficam com a sua consciência a condená-los. A sua própria consciência os condena. E é muito triste porque existem muitos relatos a respeito de que tanto o homem ou a mulher que abortaram, com a passagem do tempo, é um sofrimento silencioso, íntimo, e que é um sofrimento privado, que não é socializado. Estando pela rua, num parque, enfim, no condomínio onde moram, enxergarem crianças daquela faixa etária, silenciosamente pensam: se eu tivesse permitido que aquele filho nascesse, ele estaria desse tamanho. Existem tantos relatos a respeito, com gosto muito amargo na boca.
passa o tempo, passaram-se 10 anos, eles olham para uma criança de 10 anos, passam-se 20 anos. Ah, se eu tivesse permitido que aquele meu filho nascesse, ele estaria como esse rapaz ou como essa moça de 20 anos. Essas consequências emocionais estão sendo carregadas como um fardo muito, muito pesado na consciência. E isso é muito triste. E as consequências espirituais? Nem todos os espíritos que foram abortados, eles têm a condição, eles têm a maturidade do perdão. Muitos espíritos que foram abortados, eles ainda transitam na revolta. Muitos espíritos que foram abortados não conseguem perdoar, porque não têm a maturidade ainda do perdão. E eles se fazem tenazes, obsessores daquela mãe e daquele pai. E é um sofrimento muito grande, porque o espírito do abortado, quando está revoltado, ele faz mal a si mesmo e faz mal também aos pais que o abortaram. Então são 3 espíritos que ficam presos numa teia de dor, de cobrança, de desassossego, de muita angústia. Nós sempre combinamos com as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, porque às vezes vem na mesa mediúnica espíritos que foram abortados. E eles relatam dores atrozes, eles relatam vinganças que eles promovem das formas mais esdrúxulas, das formas mais bizarras, porque não admitem que foram abortados. Então eles se prendem de uma forma muito, muito delituosa nos centros de força genésico daquela mãe e daquele pai. Por vezes até impedindo o planejamento reencarnatório de outros espíritos para aquela mãe e para aquele pai. Então, na mesa mediúnica, nós conversamos com essas pessoas desencarnadas e explicamos para eles o benefício do perdão. Explicamos que o ódio prende e que o amor liberta. Explicamos a eles a bondade, explicamos a misericórdia do Pai. E por vezes até os benfeitores espirituais numa mesa mediúnica mostram a eles situações do passado em que eles realizaram um aborto. Como é profundo, como é sério isso que a gente está falando. Espíritos que precisaram vivenciar o aborto, porque eles promoveram o aborto em outras encarnações. E às vezes se juntam também, não só o abortado, o pai e a mãe, mas às vezes a enfermeira que fez o aborto, o médico que fez o aborto, nesse contexto de ódio, nesse contexto de doença, nesse contexto de tanto sofrimento. Então, desde o ponto de vista espiritual, a bondade e a misericórdia de Deus permite que os espíritos abortados tenham diversas oportunidades, porque é a misericórdia do Pai que se faz presente. Então, o mesmo ocorre com aqueles que estão encarnados. A prece, a oração do perdão.
Quantos casos ocorrem em que pessoas que estiveram envolvidas em aborto, no papel de pais, de mães, de médicos ou de enfermeiros, ou até às vezes de outras pessoas do contexto familiar que estimularam ao aborto, a culpa invade a sua alma. E eles são oportunizados, quem sabe, caridosamente, a cuidar de órfãos, a evangelizar crianças, a preocupar-se com os desvalidos, com os abandonados do mundo. E é sim o trabalho na caridade que redime o espírito de toda e de qualquer culpa. Então, nos grupos espíritas, nas casas espíritas, nós temos sim o benefício do diálogo fraterno com os desencarnados numa mesa mediúnica. E temos o benefício do diálogo fraterno dos encarnados naquelas atividades que a gente chama de atendimento fraterno, de orientação mediúnica espiritual, de difusão doutrinária, de estudo sistematizado da doutrina espírita, do estudo e a prática da mediunidade com Jesus, aqueles grupos de evangelização das famílias. Nós temos na Casa Espírita toda uma série de eventos, de atividades que promovam o conhecimento da dinâmica da espiritualidade, que promovam o conhecimento da doutrina espírita para a gente se aprofundar mais nas questões que dizem respeito à nossa vida imortal. É a bondade, repetimos, é a misericórdia do Pai que faz multiplicar oportunidades de redenção espiritual, multiplicar oportunidades em que a gente possa, ali onde a gente sujou, que a gente possa limpar. Ali onde a gente quebrou, que a gente tenha a habilidade também de consertar. E entender que o auto-perdão é imprescindível. O auto-perdão passa por um processo de autoconhecimento. Naquele momento da minha história, eu era muito ignorante. Eu não sabia as consequências das minhas ações. Eu não tinha ainda tomado conhecimento da dinâmica da vida. Eu era muito ignorante. Eu só vivia no materialismo, no consumismo, no imediatismo. Eu achava que viver era uma única experiência. Eu acreditava que morreu e acabou. Porque eu não sabia que eu era um espírito imortal. Eu não sabia da minha condição de ser filha de Deus. Eu achava que eu era a dona do mundo. Agora, com o conhecimento que a doutrina espírita me traz, eu aprendi que eu sou filha do dono do mundo. E essa condição de filiação faz com que eu caminhe para frente, com que eu valorize e administre melhor o meu agora. Faz com que eu pare de olhar o passado e valorize a decisão que eu estou tomando agora. Eu estou aprendendo no Espiritismo coisas que eu não sabia antes. Por exemplo, que eu hoje sou e estou de conformidade com as minhas decisões do ontem. Só que o que eu estiver fazendo agora, o quanto de amor, de carinho, de respeito eu estou aprendendo pelas outras pessoas, pela natureza, por mim mesma. Essa minha condição de hoje
que está promovendo o meu amanhã. O nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier nos diz que não existe mágica alguma que me transporte no tempo, que me leve para o ontem, porque eu não posso chegar lá e fazer diferente. Não existe túnel do tempo. Diz Chico Xavier que o que me interessa, o que me importa, o que realmente tem valor, é o que eu estou fazendo agora. As atitudes, as decisões, o meu fazer, o meu pensar, o meu sentir e o meu falar de hoje é que é fundamental. Eu posso hoje fazer diferente daquilo que eu fiz ontem, para que o amanhã, o dia de amanhã, o futuro daqui a pouco, seja mais ameno, seja mais saudável, seja mais esperançoso para mim mesmo e para todas as criaturas que de mim se aproximarem. Falamos das árvores, falamos dos animais, falamos das pessoas e falamos de nós mesmos. O carinho, o respeito que eu preciso aprender a ter comigo mesmo. Quanto que eu cuido do meu espírito, da minha alma, quanto que eu cuido do corpo que eu estou usando hoje. As decisões que eu tomo, se eu vou comer alguma substância, usar alguma substância que o meu organismo não aceita, eu estou me agredindo. Se eu machuco os animais, se eu destruo a natureza, eu estou agredindo o meu ambiente, que também é o meu corpo, porque o corpo é do planeta Terra. E a qualidade dos pensamentos que eu permito que tomem conta da minha mente. E a qualidade das emoções que eu permito que tomem conta do meu coração. Como é que eu estou administrando o meu tempo, as minhas relações interpessoais? Isso é o que nos importa hoje. De posse das informações que a doutrina espírita nos traz, a gente muda o comportamento para o amor, para a paz. A gente aprende a valorizar mais os dias, as noites, o nosso tempo. A gente aprende que nós somos uma fonte geradora de energia. A nossa mente está constantemente criando energia. Essa energia é positiva? Se eu estou fazendo, sentindo, falando e agindo de conformidade com a lei de Deus, com a lei de amor, com a lei da natureza. A energia que eu produzo é uma energia negativa? Se eu estou falando, agindo, sentindo e pensando contrário à lei de amor, contrário à lei da natureza. Vivemos momentos muito especiais da nossa evolução consciencial. Precisamos redimir a nossa alma para que o amor ocorra, para que a saúde se instale, para que a fraternidade, a irmandade, a benevolência tome conta de mim e de todas as pessoas que de nós se aproximarem. E a isso agradeçamos muito, muito a Deus, a Jesus, pela oportunidade única, pela oportunidade ímpar de viver, de sentir, de falar, de pensar para a misericórdia, para o perdão, para o amor, para a bondade. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus
pelas múltiplas oportunidades que a misericórdia de Deus nos oferta para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução consciencial. Estamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré, e que assim seja.